Gente, quem de vocês um dia não disse, um dia não, acho que várias vezes não disse assim para os pais: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ir em tal festa, eu quero fazer tal coisa, porque todo mundo faz. E qual que é a famosa frase que a gente ouvia? Você não é todo mundo. Então essa é a famosa frase, a frase que acho que não tem ninguém que já não ouviu isso. Você não é todo mundo. Você concorda com essa afirmação? E por que a gente tinha raiva, né? A gente tinha uma raiva quando a mãe falava, você não é todo mundo. Porque existe um impulso nosso em querer pertencer a um grupo, principalmente na adolescência. Mas em todas as fases da vida a gente precisa, tem uma necessidade instintiva de pertencer, porque o pertencimento nos dá segurança. Então nós buscamos inconscientemente a normalidade, estarmos no padrão. Porém, de fato não existe isso, porque não tem como nós sermos como os outros, por mais que a gente tente. Mesmo aqueles que são irmãos gêmeos, eles têm a sua particularidade, são totalmente diferentes muitas vezes nos gostos, na forma de pensar, na forma de ver o mundo, porque cada pessoa tem a sua história. E mesmo aqueles filhos que são criados tudo igualzinho, né? Os pais falam assim, eu criei igualzinho esse, igual o outro, fiz tudo igual para os dois, para os três, para todos os 10, para aqueles que tiveram um monte de filhos. Mesmo eles fazendo tudo igualzinho para todos, cada um é diferente. Nós somos únicos, impossível sermos como todo mundo. Então é importante nós termos um posicionamento bem consciente a respeito da questão do quanto nós somos parecidos mesmo, do quanto nós precisamos pertencer a um grupo e ao mesmo tempo respeitar a nossa singularidade. E aí entra uma questão que eu quero abordar hoje com vocês, a respeito da comparação. A nossa mente, o nosso cérebro, pelo mesmo motivo da necessidade de pertencer, nós nos comparamos. Nós estamos o tempo todo nos comparando com os outros, com a sociedade, com o contexto em que nós estamos inseridos, para ver se nós estamos correndo algum risco de sermos muito diferentes e sermos expulsos desse contexto. Então é uma necessidade da nossa mente em comparar. Só que aí nós sofremos demais porque sempre que a gente for se comparar, inevitavelmente nós vamos perceber as diferenças, nós nunca vamos conseguir ser igual aos outros ou ser igual ao grupo que a gente admira, porque se a gente fizer isso, a gente vai estar forçando uma situação, a gente vai estar, inclusive, a gente vai estar se anulando. E é preciso ter muito cuidado. Porém, tem um jeito da gente usar da comparação de uma forma inteligente. Via de regra, vamos pensar assim, via de regra a comparação não é bom, mas existem formas de nós usarmos desse processo mental, que é a comparação, de forma a nos beneficiar. Em que momentos isso é bom? Sabe aqueles momentos que nós estamos para baixo, que nós estamos com a autoestima prejudicada, autoconfiança, que nós estamos passando por uma situação difícil? Nessas horas, a gente pode buscar desse mecanismo, desse recurso cerebral, mental, para pensar assim, será que eu sou a pessoa que mais sofre? Eu sou a pior pessoa da face da Terra? Será que realmente eu sou a pessoa mais incapaz? Porque quando a gente está assim, vulnerável, nós acreditamos piamente nesse pensamento. Só que a nossa mente nos engana, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então pense, vamos usar a comparação para nos ajudar a ver uma realidade quando a gente está distorcendo ela para baixo. Por exemplo, se eu estou me vendo muito pior do que realmente é, eu preciso buscar um contexto externo, uma realidade externa para eu ver assim, peraí, minha vida não é tão ruim assim. Tem pessoas piores. Às vezes tem alguém que tá assim, tá passando mal porque tem, por exemplo, síndrome do pânico. Ela fica lá, não consegue respirar direito, fica passando mal. Então, ela poderia nesse momento pensar assim, quantas pessoas estão agora no hospital precisando de aparelhos para respirar?
Então tem pessoas piores que ela. Mas veja, sempre que a gente for fazer isso, não é no sentido de ter dó do outro ou de pensar assim, nossa, tem gente pior do que eu. Porque não tem pior nem melhor, gente. Existem diferenças e a gente só usa essas diferenças pra gente se localizar, né? A gente não deve pensar que ninguém está numa condição pior ou que mereça piedade. A gente deve sempre olhar com respeito o outro que pode estar sofrendo mais do que nós, inclusive para a gente pensar, poxa, eu não preciso reclamar tanto, eu posso até, quem sabe, ajudar essa pessoa. Nesse momento eu tenho mais condições de ajudar ou de servir essa outra pessoa, esse grupo, do que ficar me vitimizando, né? Então, nesse sentido, é para sair da vitimação, né? Em outros momentos também a gente pode usar a comparação quando a gente está se achando demais, quando a gente está saindo da medida, né? No sentido de achar que a gente é mais do que os outros, que a gente é mais inteligente, mais capaz, em todos os sentidos, né? Isso também não é bom, gente, porque se a gente enxerga o outro menor do que nós, ou menor nesse caso do que nós, ele tem os motivos dele, ele tem a própria situação de vida, o contexto de vida, história, que o levou a estar passando por isso ou por essa dificuldade. Então, sempre tomarmos cuidado com o julgamento. Não é julgar, é simplesmente observar, olha, essa pessoa é melhor do que eu nisso. Ok, sempre vai ter alguém melhor do que eu em alguma coisa e sempre vai ter alguém pior do que eu em alguma coisa, sabe? Mas quando a gente vê o todo, a gente vai ver que no geral não tem melhor nem pior, existem particularidades que nos fazem diferentes, como todos são diferentes. Então, gente, vamos usar com sabedoria a questão da comparação. Eu nem estou dizendo aqui que a gente deve abolir a comparação, a gente deve usar com sabedoria. Outra forma de usar a comparação é conosco mesmo. Então, eu posso comparar períodos da minha vida que eu já vivenciei com o que eu estou vivenciando hoje, da minha personalidade. Às vezes eu digo assim, olha, eu já fui melhor do que eu sou hoje nesse ponto. Então, se eu já fui melhor, será que eu consigo trazer de volta ou treinar aquelas habilidades que um dia eu já apresentei? Porque eu posso usar no bom sentido, mas ao mesmo tempo eu tenho que tomar cuidado porque cada momento da vida é único. Então, às vezes eu já fui melhor num aspecto e hoje não, mas é porque hoje eu estou num contexto em que eu devo estar passando por algo que me faz vulnerável hoje. Por que não aceitar que nem sempre eu estou bem, que nem sempre eu tenho um ótimo desempenho, um ótimo estado de humor? Tem dias que não está nada bem e tudo bem, né? Então é só pra gente refletir um pouquinho a respeito dessas vulnerabilidades da vida, dessas inconstâncias, de como nós realmente somos diferentes e aprender a respeitar isso.